Pronto, já tá ouvindo, tá? Esperar que ele entrar. Ela não entrou ainda, eu acho. Esperar um pouquinho. Uns 5 segundinhos. Oi, Rô, boa noite. Feliz que você esteja aqui para dar uma força. Vamos só esperar um pouquinho para começar. Boa noite. Gouveia Cleide é ela, não é? Olá, Cleide. Vamos iniciar então a nossa live. Vamos adicionar a Cleide. Agora você aceita. O prazer é meu ter você aqui, Rô. Olá, Cleide. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bem? Olha, tem mais pessoas chegando. A nossa Gabi está aqui. Boa noite. Já temos uma torcida hoje, hein, Cleide? É verdade. Vamos ver o pessoal Hã? aguardar, vamos aguardar o pessoal entrar. Tem que entrar mais, né, Cleide? Tem que entrar mais. Olha, temos até uma curtidinha, Cleide. Então, né, hoje à noite nós vamos bater um papo com a Cleide, técnica de enfermagem, que esteve e está na linha de frente, né, aos cuidados dos pacientes com Covid-19. E hoje vai ser um bate-papo leve, né, sobre as experiências que a Cleide vem trazendo, como profissional que está, né, Cleide, ainda atuante Isso, nessa batalha, né, Cleide? verdade. Então, a gente vai tentar trazer um pouquinho da dinâmica, né, de trabalho desses profissionais, das mudanças na dinâmica familiar, da rotina pessoal, também dos fatores estressores, né, que impactou na vida de todos vocês, não só nas nossas, né? A importância do autocuidado, de ter o cuidado consigo, né, Cleide? Da parte da Sim. saúde física, mental, emocional. E também você vai trazendo, né, a gente vai conversando sobre mais assuntos, mas a nossa conversa vai ser em cima disso, tá bom? Cleide, você então está atuando já como técnica de enfermagem há 15 anos, né? Isso, eu já atuo já na área da saúde há 15 anos, 6 anos trabalhando somente em UTI, com pacientes que exigem cuidados, né? Mais do que Uhum. necessário. E atualmente vai fazer 1 ano e meio que eu já estou nesse combate na linha de frente, atuando na UTI de Covid. Ainda uma cortadinha, Cleide, eu não consegui ouvir o que você falou no final. Que é 1 ano e meio, né, Cleide? Desde março de Isso, 1 ano e meio, isso, 1 ano e meio já atuando na UTI do Covid. Isso. E, Cleide, você consegue lembrar como é que era a sua dinâmica no trabalho antes da pandemia? Sim, antes da pandemia a gente não tinha tantos cuidados como a gente está tendo agora, né? A gente podia entrar, ó, ir para o trabalho uniformizada, né? A gente tinha que entrar de uniforme, a gente podia sair de casa de uniforme. Durante a pandemia já não dava mais para ir de uniforme, porque as pessoas começaram a ficar com medo, né? Com medo de chegar perto dos profissionais da enfermagem. A gente pegava um ônibus e às vezes as pessoas já mudavam de lugar, não chegava perto. Então começaram a ficar com medo, começaram até alguns profissionais sofreram hostilidades por conta disso.
né? Nossa, Teve casos de profissionais em São Paulo, por exemplo, que jogaram comida na pessoa, no profissional. Teve casos em Santos também, num hospital, que um carro tentou atropelar uma profissional da enfermagem, porque ela estava de nossa, uniforme. Foi. Então, mudou possibilidades. completamente. Uhum. Sim, foi uma hostilidade muito grande também. Teve as pessoas que eram agradecidas, que fizeram movimentos de agradecimento pela enfermagem, mas também tinha aquelas pessoas que eram extremamente com medo, com hostilidade com a parte da enfermagem. E Cleide, e aí com a pandemia, as horas de trabalho, você passou a trabalhar em 2 hospitais, né? Isso. Então, com essa pandemia, teve um aumento de ter profissionais qualificados, né? Profissionais que soubessem atuar numa UTI. Então, nessa conjuntura, a maioria da parte dos profissionais que sabem atuar em UTI foram para 2 empregos, né? Para tentar ajudar também, né? Porque não estava faltando profissionais, porque uma metade desses profissionais se contaminaram, ficaram doentes, então não tinha como. Começou a ter hora extra, muita hora extra também, porque não tinha mão de obra qualificada. Mas, Cleide, você não concorda que assim, a mão de obra qualificada seria para todos os profissionais, porque era uma demanda, Sim, era no sim, começo, uma demanda nova, né? O tratamento sim. ainda era incerto, as medicações incertas, então acho que foi uma somatória, não só da necessidade de ter mais profissionais na UTI, mas também da qualificação, né, e treinamento para frente ao combate, né, do Covid-19, não? E, Então, Cleide, pode falar. como começou uma pandemia, fechou tudo, né? Fechou escola, fechou tudo, não tinha como ver essa qualificação imediata, né? Não tinha Verdade, como Cleide. correr atrás para se qualificar e num curso, não tinha como. Então a gente tinha que lutar com o que a gente tinha no momento, né? Que eram os Nem dentro dos profissionais que já hospitais, tinham. nem dentro Então, dos hospitais, para fazer essa. dentro dos hospitais, quem não é da UTI, que trabalhava na ala, começou a ficar com medo também de ir para a UTI e pegar a doença. Então, muita gente ficou com medo, teve profissionais que foram, os profissionais que tinham mais de 60 anos, que eram atuantes, eles foram afastados, né? A maioria ficou afastada, então diminuiu mais ainda o número de O número de profissionais. Sim, que tinha muitos profissionais ainda com 60 anos ou mais que eram atuantes ainda, principalmente na área da UTI também tinha profissionais de 60 anos trabalhando. Então, teve que afastar esses profissionais de mais de 60 anos e começou as horas extras. Quem podia fazer, ia fazer hora extra. A gente tentou todos se unirem, né, para os pacientes terem esse apoio, né? Então, assim, entre vocês, houve, então, uma união entre os Sim, com profissionais da saúde. certeza. Entre os profissionais da saúde teve essa união, teve essa consciência, né, que a gente tinha que ir para essa frente de batalha, que a gente tinha que lutar contra isso, né? Ajudar os pacientes da melhor forma possível. E Cleide, como é que foi? Não sei se você sentiu em algum momento uma certa frustração, né, e impotência perante a não conseguir resolver os problemas dos pacientes e mesmo do sistema de saúde, né, na falta de recursos, Sim. né, de vocês terem que improvisar algumas coisas na falta, né, desses recursos. Como é que foi lidar com isso, né? Esse sentimento sobre Realmente teve esse sentimento de impotência, né? Um sentimento de impotência, porque no começo a gente não sabia como lidar com essa doença, a gente não sabia se era só uma doença respiratória, se era uma doença que pegava a parte renal, se era circulatória. Então a gente foi tudo com o tempo, com estudos, avaliando a paciente, avaliando como que essa doença se comportava.
que a gente pôde estar encaminhando todo esse procedimento, vendo outras formas, não tinha uma medicação, qual outra medicação que entrava, né? Então, tendo que ter esse jogo de cintura, né? Então, todo o tempo, assim, conforme foi passando, vocês necessitavam periodicamente de atualizações e Sim, adaptações, né? inovações, né? Sim, inovações e adaptação, porque se não tem uma coisa, a gente corria atrás, tentava adaptar por outra coisa, e assim a gente foi conseguindo, né? Teve muitos óbitos, infelizmente, teve muita gente contaminada, muita gente faleceu devido a essa doença. Então, é uma doença complicada que ainda está, né? Graças a Deus teve uma diminuição do número de casos de pacientes com TI. Agora, os pacientes, graças a Deus, a maioria está internando, mas está conseguindo sair, está conseguindo ir para casa. Porque no começo não era assim, muita internava e falecia. Você acha que é por conta da vacina, Cleide, da entrada da vacinação agora? Já está melhorando os casos? Assim, os casos não estão sendo tão sérios assim? Eu acho que é mais pelo caso da conscientização das pessoas também, né? Do uso da máscara, do lavar as mãos, do uso do álcool em gel, não aglomerar, né? Então, isso também ajudou bastante, né? A vacinação ajudou em torno das pessoas que são da área da saúde, né? Ajudou bastante, né? E no caso agora são os idosos, mas os idosos sempre tiveram um pouco mais de consciência, né? Foi a classe etária que menos saiu de casa, que mais ficou, se preservou, né? Então eu acho que a vacina ajuda, mas a conscientização ajuda mais ainda. Verdade, Cleide. Está precisando ainda, né? Ainda não passou. Sim, Ainda não sim, verdade. passou. Cleide, você teve muitos colegas que se contaminaram? Sim, o hospital tem em torno de 300 funcionários da área da saúde, e em torno de 150 mais ou menos, como se contaminou, né? Foi bastante, uma margem bem grande de pessoas que se contaminaram. Felizmente, nenhum óbito, né? Todos Graças a bem, Deus. mas a gente admitiu pacientes também da área da saúde, funcionários da área da saúde, que infelizmente foram a óbito, né? Também bastante familiares também de pessoas da área da saúde também se contaminaram também, infelizmente, mas graças a Deus agora está tendo uma melhora. Graças a Deus. Cleide, você chegou a contrair ou não? Não, eu não cheguei a contrair. E Cleide, então você estava em 2 hospitais e cada hospital tinha uma forma de trabalho, né? Uma demanda, vamos dizer Isso. assim. Cada Você hospital tinha ficou, uma forma. Eu você ficou, fiquei se eu não me engano, eu trabalhei na no setor privado e trabalhei no setor público. No setor privado, a gente tinha mais recursos para trabalhar, né? A gente tinha Uhum. mais aventais, touca, tínhamos máscara à vontade para trabalhar, e infelizmente no setor público não é muito bem assim, né? É uma demanda menor de materiais para poder trabalhar. Sim. Sim. E as folgas, Cleide? Você tinha, como é que você gerenciava os seus dias, os quais você não estava de plantão? Bom, então, o meu horário de trabalho é 12 por 36. É uma noite sim, uma noite não. Como eu trabalhava todos os dias, eu trabalhava todas as noites, né? Tinha 2 folgas por mês. Nessas 2 folgas por mês, eu colocava uma no começo e colocava uma no final. A no começo, eu tirava para pagar as contas, para poder sair para a rua, para poder pagar as contas. E a do Para pagar final, a eu conta, né, colocava para Cleide? poder descansar. Dormia direto. Do dia, Cleide. Trabalhar de noite para dormir de dia. E, Cleide, me fala uma coisa. A relação com os pacientes, eu acredito que tenha sido de uma forma um tanto diferente para vocês, né? Porque vocês eram as únicas pessoas que podiam ter Sim. contatos com ele, né? Então, como é que foi esse cuidado? Eu acredito
que vocês se aproximaram mais dos seus pacientes, não? E acaba pegando um vínculo, né, um laço com o paciente, porque você está vendo toda a trajetória, desde a hora que ele é admitido, se ele tiver que entubar, na hora que ele está sendo entubado, na hora que ele estuba, a gente está lá também, segurando a mão dele, dizendo para ele ficar calmo, que tudo vai ficar bem, que ele vai voltar para a família dele. A gente conversou uma vez e você falou, né, que os cuidados passaram a ser mais humanos, né? Passaram a ser Sim, mais mais humanizados. humanizado. Mais humanizado, porque infelizmente não pode ter o acompanhamento da família junto, né? Então a família fica sem saber de nada, o paciente também fica sem saber de nada, o que está acontecendo na casa dele. A única informação que ele tem é quando o médico passa junto para fazer a visita e faz uma videochamada com a família, com o paciente. Então esse é o único momento dele com a família, né? Então a gente tem que ser mais humanizado nessa hora, tem que ter um pouco mais de amor ao próximo. Sim. E Cleide, você experienciou dentro do hospital um tipo de evitação por parte de outros profissionais que não estavam em contato direto com os pacientes com Covid? Sim, então. É o medo, né? Todos temos medos, né? O medo de pegar a doença, de levar para casa. Então, como a UTI Covid era uma área fechada, um setor fechado, as pessoas tinham medo de chegar perto, tinham medo de chegar perto dos profissionais. Anteriormente do Covid, a gente podia ir no refeitório, fazer a nossa refeição, e após isso ficou completamente um setor fechado, porque a nossa refeição começou a ir para dentro da UTI, a gente comia dentro do refeitório, dentro da UTI, da copa da UTI. Então a gente entrava para dentro e não via mais nada, ficava 12 horas fechado, né? Até Nossa, Cleide. porque a gente tinha toda aquela paramentação, que a maioria já viu na televisão, como que era a Sim. paramentação, né? Então, o risco de se contaminar na desparamentação era muito grande. Então, a gente entrava, se paramentava, só saía quando precisava ir no banheiro, né? E geralmente a gente já se paramentava quando a gente fosse comer. Então, a gente já se paramentava, sim, a gente se paramentava. A maioria tentava, tomava um banho, Uhum. aí ia comer. Depois que comer, descansava um período, né, de 1 hora, que é o horário de descanso, e Sim. voltava, se alimentava novamente e só saía dali depois, quando fosse 7 horas da manhã, que chegava o outro turno para render, né? E Cleide, você e os seus colegas devem ter sentido muito os impactos, né, dessa sobrecarga, Sim, né? sim. O principal impacto foi o isolamento social, né? Que os profissionais da saúde se isolaram da família. Até da família a gente teve que se isolar, né? Porque a gente tinha medo de trazer a doença para casa, medo de ser assintomático e trazer a doença, contaminar pai, mãe, filhos, né? Então a gente Uhum. teve que fazer esse isolamento social. Eu me isolei dentro do meu quarto, né? Teve pessoas que a prefeitura disponibilizou um hotel para profissionais da saúde que se sentiam com medo de contaminar a família, Sim. né? Então, a maior parte de alguns desses profissionais foram para esses hotéis, né, para ficar isolado de suas famílias. E foi uma parte muito triste, né, porque ficar distante dos seus filhos, né, do seu pai, da sua mãe, uma parte bem complicada foi que bastante gente sofreu, teve que depressão nessa época, né? O É, índice aumentou muito, né, Cleide? foi nessa parte também que o hospital começou a fazer também Eu ia te acompanhamento perguntar isso. psicológico. Eu ia te perguntar isso, se eles ofereceram apoio psicológico para vocês, se ainda Sim, está tendo esse sim. apoio. Na rede privada, o hospital que eu atuo ofereceu esse acompanhamento psicológico, oferece até hoje.
Quem Ok. tiver interessado de participar, é só entrar em contato com a psicóloga, com a assistente social do hospital, e eles disponibilizam essa atuação do profissional, do psicólogo. E foi bem aceito pelos seus colegas, Cleide? Esse Sim, apoio quem foi, oferecido? sim, foi aceito, sim. Quem se sentia com medo, precisava conversar de alguma forma, encontrou essa ajuda com os profissionais, né? A importância do cuidado, né, Cleide? Isso, E Cleide, e na sua casa, né? Teve essa mudança que você falou que você teve que passar, teve. né? Teve uma A mudança, isolar se isolou dentro do hospital, se isolou e dentro de casa se isolar dentro também. de casa, né, Cleide? A Como é gente que foi isso, Cleide? tentamos organizar um horário, né? O horário que eu chego. É, Era um horário que eu chegava, tirava, deixava o sapato que eu vim do hospital do lado de fora, já ia para dentro da área de serviço, retirava já o uniforme, já colocava para lavar. Foi já um comum acordo com a família de eu já encontrar a máquina de lavar vazia, já para colocar meu uniforme e poder bater ele sozinho, né? sim, sim. E feito isso, eu já ia para o meu quarto, já me isolava, e o horário que eles estavam nas áreas sociais da casa, eu não estava, na hora que eles não estavam, aí eu saía para outras áreas da casa, E né? como que você Então, conseguiu, Cleide, lidar com isso, hein? Como era para então você? Porque as é, pessoas, assim, eu acredito que nós sofremos muito, né, com o isolamento que passamos, mas vocês da área da saúde tiveram um isolamento bem restritivo, né? sim, mas era uma coisa que foi necessário, né? Quando é Sim, necessário o bem-estar da sua família, você faz qualquer coisa, né? faz uma Você, você se isola, se tiver que se isolar, se tiver que conversar só pelo WhatsApp, só por vídeo, você vai fazer, né? Porque é a sua família, seu bem-estar também, então você tem que fazer, você tem que se isolar e, e tem que acompanhar, tem que fazer toda a rotina de higienização também, né? Tanto desde da parte que está vindo do trabalho, quando vai no mercado também, é muito importante, na hora que voltar do mercado, fazer higienização das mãos, até os cotovelos, se necessário, né? Então, porque muita gente pegou Covid indo no mercado, né? sim, sim, teve casos, Foi, sim. foi muitos Muitos. casos, pessoas pegaram Covid no mercado. E Cleide, então assim, a sua rotina ficou entre o trabalho e casa, né? Trabalho em Você casa. também, você E, mudou muita coisa. E agora deu agora você está em hospital só, né? sim, só Mas eu. eu acredito que você tenha tido atividades que você deixou de fazer, né? Suas atividades Sim, pessoais. sim, uma E, atividade que eu fazia, que eu praticava academia, né? Eu ia pro Muay Thai, fazer Muay Thai, e infelizmente eu tive que parar. Não, resolvi ainda não voltar, né? sim, Porque a gente sabe que as pessoas ainda não têm tanta consciência, muita gente vai, não higieniza ainda os aparelhos, né, de forma adequada. Então, eu resolvi ainda não estar indo para academia, resolvi comprar alguns aparelhos, né? Estou sim, fazendo em sim. casa mesmo, algumas atividades em casa. E é isso, né? Vamos ver se agora agora a vacinação, né? Estou mudando a faixa etária, e ver se melhora as coisas, né? Só tende a melhorar, né? Porque agora a faixa etária que está dando mais entrada aos prontos atendimentos, quais são? Qual a Então, faixa etária? agora a faixa etária que está tendo mais entrada é dos 40 aos 60 anos, né? Muita gente dos 40 anos dando entrada, pessoas de 30 também, teve alguns casos, mas na faixa dos 40 aos 60 é o maior número ainda. Que são as pessoas ativas, né? As pessoas ativas que estão na rua. Sim, sim. Eu também sou dessas, viu, Cleide? Faço meus treinos em casa, viu? Eu ainda não me senti à vontade, porque eu entendo ainda que precisa manter alguns cuidados, né? Sim, É um ambiente fechado, eu entendo que
as coisas precisam estar funcionando, mas tem coisas que a gente pode ter um pouco mais de disciplina e obediência, né? Sim, se Porque poder evitar, né, evitar, que a gente faça, né? Tudo que eu acho, for melhor eu acho para a que assim, saúde. Eu acho que a acho gente tem válido a pessoa andar na praia, porque a praia é uma área isso. aberta, né? Um ambiente aberto. Se for um ambiente aberto, tudo bem. Agora, ambiente fechado, com muita gente junto, aí já fica mais complicado. Porque não deixa de entrar nos autocuidados, né, Cleide? Porque eu acredito que vocês que estavam e ainda estão, né, nesses cuidados, vocês precisam mais que a gente ter o cuidado preservado com a saúde também física, com a saúde Sim. mental, emocional, e a atividade física também é uma ação terapêutica, né? Sim, uma atividade física, reflexão, quem tem uma fé, uma religião, que participe também. Isso. Eu quero saber como que a senhora manteve o seu autocuidado. Então, meu autocuidado foi fazer meditação, reflexão, foi o cuidado com a minha, também, em parte de religião, me apeguei bastante ao que eu acredito. Então, esse foi mais o que me deu mais, me alavancou mais, me deu mais forças, foi a parte da religião, no que eu acredito, o que eu sigo, né? Então, isso me ajudou bastante. E Cleide, você já fazia meditação Já antes da fazia pandemia? meditação, já fazia meditação antes, e com o Covid a gente, né, tentou faz um pouco mais que ajuda até a tranquilidade também. Quem quiser dormir um pouco mais tranquilo, ajuda bastante fazer meditação. Que hora você faz, Cleide? Você acha mais propício para você? Eu gosto de fazer num horário noturno, né? Quando já está mais tranquilo, está tudo mais calmo, em silêncio. Eu prefiro fazer geralmente umas 11 horas da noite, um horário que já está bem tranquilo, bem calmo, eu faço esse horário. E você usa alguma meditação guiada? Ou como é que você faz? Geralmente eu acendo um incenso e coloco uma música de natureza, de sons de cachoeira e faço a minha meditação. Então, durante esse período, né, Cleide, você só intensificou uma coisa que você já tinha como hábito, Sim, né? Viu a isso. necessidade. E, Cleide, assim, Oi? mesmo você viu a necessidade de manter, intensificar mais esse cuidado que Sim, você tinha, como a verdade. meditação. E a fé também me ajudou muito, né, Cleide? Você A fala fé muito da ajudou fé, né? bastante. Sim, ajudou a mim também, como ajudou muitos pacientes também, né? Aqueles pacientes que tinham fé, que acreditavam em algo, eles também ajudaram bastante. Que teve paciente, por exemplo, que antes de ser entubado rezou uma Ave Maria, rezou uma parte da Bíblia que ele acredita, fez alguma oração da religião dele e ajudou bastante também, porque a maioria dos pacientes conseguiram sair da intubação, conseguiram voltar e falaram que eu voltei, foram muito gratos a Deus, gratos à enfermagem, gratos aos médicos, né? Isso também é muito bom quando a gente consegue reverter o quadro do paciente, né? É uma vitória, né, Cleide? É uma vitória, é uma vitória. Cleide, a gente, da última vez que nos falamos, você chegou a comentar que um médico chegou a fazer uma oração, né, com um Sim, paciente. foi. E foi um momento de comoção, né? Que o médico perguntou para o paciente qual que é a sua religião. O paciente falou, eu sou católico. E o médico perguntou, então você acredita em Nossa Senhora da Aparecida? Ele falou, acredito. Então vamos fazer uma oração, vamos rezar uma Ave Maria, né? Todos envolvidos naquele momento, a gente rezou todos juntos, né? Foi uma comoção, né? Não tem como, alguns até choram nessa Você está hora. falando, eu estou me emocionando. E quando você falou isso agora, sabe quem entrou na Quem? nossa live? O Alex. Ah, o Alex, nosso amigo E a gente Alex. dá, né, o Sim, nosso grande abraço, o nosso grande beijo a ele,
por ele estar novamente conosco, né? Recuperando ainda a saúde. E ele está entre nós, graças a Deus. Passou por essa e Porque se apegou nessa hora é uma hora a fé. muito complicada, né? É a hora da intubação do paciente, é uma hora muito complicada, que é uma euforia muito grande por parte do paciente, é uma atenção maior ainda por parte da enfermagem, por parte dos médicos, fisioterapeutas, né? Se a gente pode fazer alguma coisa para acalmar o paciente antes, a gente faz. No caso, esse paciente, ele acreditava, ele tinha uma fé, a gente, então, ajudou ele nessa fé dele, e, graças a Deus, depois passando um período de tempo onde o corpo conseguiu se recuperar através dos antibióticos, através de medicação, dos cuidados, e ele conseguiu extubar esse paciente, conseguiu voltar, agradeceu, conseguiu para casa, graças a Deus, e tá bem. E assim, né, Cleide, até conversamos também que não dá para ligar o automático, né, Cleide? Não dá. Assim, ser prático, ligar o automático. Também não dá para ser sugado pelas emoções, né? Porque não tem como também, né, Cleide? Não tem como tirar o coração. Não. Até falam que quem anda em enfermagem tem que ter o coração frio. Tem que ser frio, porque empates, né? Porque você, para trabalhar na saúde, cuidando do outro, você tem que ser focado. Você não pode deixar suas emoções se levar. Porque se você deixar suas emoções, você vai perder o foco do que você tem que fazer, né? Então, Mas se você perdeu... de lá? Então, quando a gente sai de lá, sim, a gente conversa com os colegas, a gente fala, nossa, aquela situação, tal, né? A gente desabafa, mas na frente do paciente a gente não pode fazer isso, a gente não pode deixar ele perceber que a gente também tá nervoso, tá com medo daquele momento, né? A gente tem que ser forte pela gente e por eles também. Sim. E Cleide, você notou, assim, agora, né, te deu um pouco, né, na sua demanda de trabalho, já deu uma amenizada, assim, na questão das cargas horárias, enfim. Você sentiu alguma diferença comportamental, emocional, que antes da pandemia você não havia tido? Você notou alguma diferença em você nesse aspecto? Então, eu acho que a diferença maior foi o cuidado com a família, que antes a gente não tinha tanto assim cuidados assim de não vou deixar de fazer tal coisa que fulano pode ficar doente, não vou deixar de sair porque meu familiar pode pegar uma gripe, né? A gente não tinha esse pensamento. Eu acho que o pensamento maior, que mudança maior foi do ao próximo, foi do pensamento ao próximo, né? De pensar, a gente acabou saindo um pouco de nós, né, Cleide? Ainda mais vocês, Sim, né? principalmente, é mais deixar de pensar em mim para poder pensar no coletivo. No coletivo. Eu acho que é uma das lições que essa pandemia está deixando para nós, né? Sim, com certeza. A maior lição é pensar na coletividade, pensar no próximo, ter consciência das suas atitudes, que as suas atitudes podem influenciar outra pessoa, né? Sim. E Cleide, sabe que eu fiz uma cola, né? Fiz uma colinha aqui para a gente não se perder, para a gente não repetir assunto, né? Mas eu queria conversar com você sobre uma reflexão que eu acho que todos nós acabamos fazendo por um segundo que for, por um minuto que seja, sobre a vulnerabilidade das nossas vidas, né? A gente está falando agora do próximo, também temos essa preocupação, que o próximo são os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, né? Se estendeu esse círculo, não ficou só em nós, né? Se aumentou, né? A gente se preocupa até com um morador
do andar de cima, com todos, né? Amplificou, né? Mas a questão pessoal, né, da nossa existência, a vulnerabilidade da vida. A gente está presenciando ainda um número alto de mortes. Como foi para você que está ali diariamente, né, esteve diariamente? Você chegou a algum momento a refletir sobre a sua própria vida, sobre a sua própria existência? Sim, com certeza. Teve um período que eu não peguei o Covid, mas eu tive pneumonia, né? Então, Uhum, até fazer todos os exames, ver que não é Covid, tem aquela falta de ar, que a primeira coisa que vem na cabeça, eu vou morrer sozinho. É a primeira coisa que vem na cabeça. Vou morrer, vou me entubar e eu vou morrer sozinha, né? A vida é um sopro, né? Uma hora e não tem faixa etária, não tem etnia que diferencie estar ou não estar, né, bem ou mal, seja você do SUS, seja de uma instituição privada que você está internado, não tem diferença, até porque na porque você chegou a instituição falar, né? Que teve uma foi, na época, um instituição período que estava foi todo todo mundo. mundo junto. A instituição, ela cedeu as vagas para o SUS, né? Então, Uhum, eram todo mundo na mesma UTI, era particular, era de convênio e também era da parte do SUS, né? Então, todos uhum, tiveram o mesmo tratamento, todos tiveram as mesmas medicações. Aquela medicação, às vezes, que o SUS não cobre, foi modificada por outra, que não teve impacto na uhum. pessoa, né? Então, é algo assim que tava todo mundo no mesmo barco, né? Tava todo mundo igual. No pé de igualdade, né? Tava na mesma igualdade. Todos Então, não iguais. importava se você pagava 5.000 de plano de saúde, como você não pagava nada. Era pelo SUS. Não importava. Naquele momento, todo mundo teve o mesmo tratamento, todos foram muito bem atendidos. Quem conseguiu, o organismo se estabeleceu, conseguiu, voltou para casa. Infelizmente, tiveram muitos óbitos, né? Então, mas todos foram tratados da mesma forma, o mesmo carinho, né? A mesma responsabilidade do cuidado. A gente trata todos iguais. Cleide, a gente está vendo que assim você foi uma verdadeira guerreira, né, em meio a essa batalha. Mas você presenciou assim colegas não terem essa mesma postura, essa mesma vamos dizer, a maturidade emocional para lidar com Sim, esses eu aspectos? teve casos de colegas que ficaram extremamente com medo, né? Muito medo, e infelizmente pediram as contas, né? Teve colegas que pediram Uhum. as contas por desse medo, né? Foi algo que impactou bastante a pessoa, e a pessoa infelizmente não soube administrar esse Lidar. sentimento. Se talvez se parasse um pouco assim e tivesse um acompanhamento de imediato, talvez não tivesse tomado essa medida, mas a pessoa não soube administrar e pediu as contas e se afastou do hospital também pelo medo, né? Que somos humanos, Sim, sim. E previsionamento, né? a gente presenciou e ainda presencia pessoas que optaram ainda não ter uma sua rotina normal estabelecida, né? Como antes da pandemia, mas de alguma forma mais perto, né, do que era, mas com os seus cuidados. Agora imagino eu, na realidade, que as pessoas estavam que era dentro do hospital, né? O Como teve medo. muita gente que se impactou e resolveu se afastar, porém teve alguns idosos que já participavam, já trabalhavam no hospital, que se afastaram obrigados, né? Porque a maioria também gostaria de estar ajudando. E Sim, sim. teve também um aumento no número de inscritos para fazer o curso de auxiliar e técnico de enfermagem, que muita gente viu a necessidade
dessa linha de frente, dessa batalha, viu também que é uma área que sempre vai ter emprego na enfermagem, é uma área que sempre vai ter emprego, seja em hospital, seja em instituições de empresa, home care, então é uma área que sempre vai ter emprego para todo mundo. Porque até a pessoa que teve Covid, né, Cleide, e que ainda precisa em casa ter alguns cuidados até ter a saúde Sim. totalmente restabelecida, pode também vir a precisar Sim, de um profissional de saúde. tem pacientes que pegaram Covid, precisaram ficar tracostomizados, pacientes que estão em ventilação mecânica por parte de BIPAP, precisa de uma home care. Então, precisa desses profissionais dentro de casa, precisa de técnico de enfermagem, enfermeiro, precisa de médico, fisioterapeuta. A fisioterapia nessa parte é muito importante também. É uma área Sim. que, isso é uma área que trabalhou junto com a gente, lado a lado. Também, infelizmente, não tem tantos fisioterapeutas quanto se necessitava ter, né? Sério, Cleide? Sim, atuando principalmente na parte do noturno. Às vezes são 2 fisioterapeutas pelo hospital todo. Então, tem que ter mais gente, tem que ter mais contratação de fisioterapeutas nos hospitais, em home care, né? É uma área que é muito importante, né? Tanto quanto a enfermagem, a medicina a fisioterapia também é uma área muito importante. E como que foi, Cleide, o diálogo entre as diferentes especialidades, né, entre vocês nesses momentos, né? Médico, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, como a dinâmica entre vocês, na maioria das vezes, foi positivo? Foi muito positivo. Geralmente o médico sempre pergunta a opinião do fisioterapeuta, pergunta a opinião do técnico de enfermagem. Ele escuta bastante os técnicos de enfermagem porque a gente somos os olhos dele, né? A enfermagem é o olho da medicina. Então, o técnico, o enfermeiro, tá ali 12 horas com o paciente, em cima dele, sabe do que ele necessita, né? Muitas vezes o paciente desatura, o paciente passa mal, o paciente está com dor, com alguma coisa, é a gente que fica sabendo primeiro, é a gente que vai comunicar para o médico, né? Então, essa parte, os médicos sempre têm esse trabalho multiprofissional, né? Que é ter técnico de enfermagem, enfermeiro, fisioterapeutas, nunca é uma decisão única, né? É sempre uma decisão coletiva. E o momento pedia isso mesmo, né, Cleide? Uma união, Sim, né? sim, Não que prevalecesse as desigualdades para que o trabalho acontecesse, né? sim. E, É sempre e Cleide, uma, é sempre uma coletividade em bem do paciente, né? Porque se não tiver um comum acordo, não tem trabalho. Cleide, você consegue fazer uma distinção de você antes, né, como técnica de enfermagem, antes da pandemia e agora, né? Ainda não temos o após, né? Vamos caminhar para isso, né? Em breve, acredito eu. Mas você consegue hoje fazer Sim, um sim. panorama? Por parte profissional teve o crescimento, porque a gente aprendeu novas técnicas de intubação, né, técnicas de como manipular o paciente, fazer um pronamento do paciente, que é virar de barriga para baixo para melhorar a parte pulmonar do paciente adequado. Teve pacientes que necessitaram de respiração de ECMO, que alguns sabem, né, que o Paulo Gustavo ficou na Sim. ECMO, que é uma situação extracorpórea, onde a pessoa está com um segundo pulmão, né? Então, alguns pacientes aqui em Santos, na instituição onde eu trabalho, ficaram com ECMO. E a gente acabou acompanhando também essa parte e acabou aprendendo, né?
Então, a parte da saúde é um aprendizado constante, né? Cada hora renova, cada hora aparece alguma coisa nova e você tem que estar sempre se atualizando, né? E como pessoa, Cleide, o que essa experiência acrescentou, né, como aprendizado para você? Como humano, eu acho que foi olhar mais o coletivo, foi olhar mais os outros, é, né? Se eu olho alguma coisa, se eu posso ajudar passando informação, eu informo, eu ajudo. E é dessa forma, foi mais a parte coletiva ao próximo, né? Tanto na família, quanto aos colegas de trabalho, como também a lugares onde eu frequento, né? Foi isso, né? Olhar mais o coletivo. Porque muitas pessoas também, né, sabendo que você estava e ainda está na linha de frente, também tem você como um profissional, uma pessoa que pode estar trazendo informações. Isso para você nunca foi algo que me incomodou. Por estar vivenciando Sim, isso, ainda estar falando sobre o assunto. Então, para você, isso nunca foi um incômodo, sempre foi uma coisa satisfatória não. de trazer Sempre a foi passar orientação. informação, orientação para as pessoas. É, o quanto mais puder ajudar, orientar, mais satisfatório é, né? Porque assim, preservar, né? Vamos preservar, em vez de já se contaminar, a melhor forma é a preservação, se preservar. E é isso que a gente tem que deixar hoje, né, Cleide? A Light tem esse propósito também, né? Eu acho que enquanto todos não forem vacinados, né, a gente tem que olhar para Fazer essa o doença ainda cuidado. como um mar de respeito, né? Então, continuar com os cuidados. Eu fui vacinada, mas eu tenho familiares que ainda não, né? Então, você não tem como você estar feliz sabendo que as pessoas que você ama, as pessoas próximas Ainda também não não têm, estão. né? Então, assim, e eu também não estou livre de pegar de novo, né? Não. Então, foi aquilo que você também me trouxe. É um vírus que veio e que, de repente, a vacina até entre como um calendário, né? Calendário de vacinas, com certeza. O que tudo aponta é que vai entrar no calendário de vacina, principalmente para os profissionais da saúde. E, Cleide, hoje, você, né, vem vendo, vem presenciando que o quadro, então, veio para essa faixa, né, está nessa média de faixa etária entre 40 e 60 anos, mas houve uma baixa de pacientes sendo acamados por Covid. Sim, teve uma baixa desses números. Infelizmente, quando tem datas festivas, né, esse número aumenta um pouco, principalmente quando é feriado, por exemplo, em São Paulo, que a maioria desce para a Baixada, né? A maioria tem apartamentos de veraneio aqui na Baixada Santista. E Santos, ela acolhe as outras cidades também na parte de internação. Então, não é apenas o Santista que tá internado nos hospitais. Tem gente de São Vicente, tem gente de Betioga, de Peruíbe, do Guarujá, Praia Grande. Então, esse número que nós, a Prefeitura de Santos sempre solta, né, esses números de contaminados, não é só o Santista, né, abrange toda a Baixada Santista, né. Então, vem diminuindo esses casos. Hoje em dia, a gente tem ocupado em torno de 58% das vagas de UTIs, né, Uhum. as vagas de internação. Então, é um número que diminuiu bastante, porque a gente já chegou aos 90% já. Então, reduziu praticamente pela metade, né? Mas o cuidado ainda é importante, né, Cleide? Sim, é primordial ainda o autocuidado, sim, o uso de máscara, a higienização das mãos, né? Se for retirar a máscara, retirar pelas laterais dos elásticos, nunca pela frente. Tem que ter todo esse cuidado ainda. Então, Cleide, vamos finalizar então. O intuito também é a gente trazer a ideia que é um vírus que ainda está presente,
E Sim. assim como nós procuramos nos cuidar, né, de diversas maneiras para passar por esse período, vocês também têm que ter os seus próprios cuidados, você falou dos seus, e eu falo da importância, né, dos profissionais da saúde também terem os seus cuidados, né, com a saúde mental, com a saúde física, a saúde emocional, né, para ter essa estrutura que você está passando um pouco para a Sim. gente. Porque eu Sim. percebo, já te falei isso, e percebo que você tem essa estrutura, esse amadurecimento emocional para fazer o seu trabalho como você fez, né? De muito, fez brilhantemente o seu trabalho, né? Eu já são também já 15 anos de trajetória na enfermagem, né? Mas é um Perdeu o estágio aconselho, aí? Esse um estágio, conselho que eu dou, é um conselho que eu dou para quem está começando, que faça sim um acompanhamento terapêutico, que é muito importante para ter uma base, né? Porque é uma área que tem muito impacto, né? É uma área que lida com muitos sentimentos, com perdas, então tem que obrigada, ter. viu? Está dando parabéns para gente. Obrigada. Tem que ser, então, fazer um acompanhamento. Eu aconselho muito quem está começando, os estagiários que vão nos hospitais, eu sempre aconselho, já prepara, faz um tratamento, um acompanhamento, que isso ajuda muito. Cleide, eu vou fazer até uma ressalva, e aí é um assunto pessoal meu. A minha mãe ficou hospitalizada durante 4 meses. Minha mãe tinha câncer, e aí, além das enfermeiras do hospital, minha mãe queria uma enfermeira para ela. Ai, o Alex, gente, ó, coração pra você, nosso grande amigo, ele e Ju. Então, ela quis que tivesse as enfermeiras, né, ajudando, né, dando aquele, mais o apoio emocional, né? Então, a gente estava Uhum. com ela, fazia um rodízio e tal, cada dia era eu, outro dia minha irmã, e a moça, a qual cuidou da minha mãe, as duas, se eu não me engano, quando minha mãe morreu, pelo envolvimento emocional, por ver todo o sofrimento, elas desistiram da profissão. Hum, Se desistiram, porque Justamente, assim, mas justamente tecnicamente, pelo, né, a proximidade que a gente, o vínculo que se cria. E não tem essa parte de. Não tem como lidar com esses sentimentos, né? Não tem com é, quem conversar sobre esses sentimentos e acaba se recuando, né? porque assim, vocês têm um conhecimento técnico, né, que é uma propriedade de vocês, mas quando envolve o emocional, né, o seu emocional com o emocional do paciente é bem complicado, né? E no E isso caso, a gente aprende na prática também, viu? A gente aprende na isso na prática. prática. E eu me lembro, Cleide, quando a minha mãe faleceu, as meninas ficaram sem chão, né? E aí depois eu vim a saber que as duas foram para duas áreas, seguidamente ao falecimento da minha mãe, cada uma foi para uma área de atuação, Sim. saíram da enfermagem. Infelizmente, a parte da oncologia é uma parte muito triste, né? Porque você vê todo o processo do paciente, você vê, é um processo muito doloroso, né? Infelizmente, é É uma área muito impotência, né? difícil de trabalhar, né? É lidar com a impotência. Né? Você pode É, até um certo ponto, eu consegui te ajudar até aqui, eu posso fazer até aqui. sim. E é isso. Cleide, chegamos no final da nossa live. Ah, que bom, conseguimos. Olha, Cleide, eu queria agradecer você pelo carinho, pela prontidão de ter aceitado. Na hora que veio a ideia, eu pensei em você, mandei mensagem, você em nenhum momento pensei que você ia falar não, eu vou pensar. Na hora você falou sim. Falei, ah, meu Deus, ela aceitou. Então, eu quero agradecer por você ter contribuído, né, de ter trazido essa experiência, suas vivências, pelo trabalho brilhante que você fez, que ainda está fazendo, pelas orientações, pela linda fé que você tem, porque foi É o que te sempre. manteve, né?
Tem que ter Manteve, alguma foi coisa, né? justamente. Tem que ter alguma coisa para se agarrar e para poder seguir em frente. Verdade. O Alex colocou para a gente que parabéns para a live, um assunto maravilhoso, extremamente importante nesse momento. Quem passou por isso sabe o terror que é. Infelizmente, nosso amigo passou por isso. Mas graças a Deus ele está aqui para escrever essa linda mensagem, né? Nos parabenizando. Né? A gente tem que dar parabéns a ele por ter lutado pela vida. Bem, guerreiro também, lutou. Lutou bravamente e venceu. Venceu, Cleide. Está entre nós, graças a Deus. Cleide, meu, muito obrigada. Obrigada a Agradeço a você. todos por ter participado. Olha, vai ficar gravado, Cleide, e aí, se você quiser, eu mando para você ter guardadinho também. Tá, porque que eu vou postar no grupo do hospital. Pode mandar lá que você tem que ser, ó, parabenizada. Tá bom, então. Um abraço a Tá bom, todos. Cleide? Continue com seus dados, viu? Tá bom, então. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, Beijo. gente. Tchau. Tchau.